Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam bem-vindos ao canal Se Encontrar é Possível. Sim, é possível e é preciso. Se você ainda não é inscrita ou inscrito no canal, por favor, se inscreva. É muito importante para mim. Eu te ajudo daqui e você me ajuda daí. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Dê o seu joinha se o vídeo for relevante para você. E depois que você terminar de assistir o vídeo, eu vou deixar no link da descrição outros vídeos falando sobre o livro qual eu vou abordar hoje aqui, ó, Limites, tá? Esse livro aqui ajuda bastante a nós a se proteger de abusos, né, de narcisistas que estão espalhados por aí. Então não se esqueça, vou deixar no link deste vídeo aqui para você acessar outro canal onde eu tô lendo esse livro lá, né, por inteiro. Não se assuste que o primeiro vídeo, ele vai estar, a primeira leitura do livro, ela não vai estar muito legal, mas se você prestar bem atenção, você vai entender a história. E daí em diante, depois do primeiro, o resto vai estar melhor para entender. Dito isso, vamos aqui para o livro. Hoje eu quero abordar aqui a terceira parte desse livro, Problemas com Limites. Depois de um dia inteiro de seminário sobre os limites bíblicos, uma mulher levantou a mão e disse: "Reconheço que tenho problemas com limites, mas foi meu ex-marido quem teve um caso e levou todo o nosso dinheiro. Será que o problema com limites não é dele?" Não é rara a confusão sobre o assunto. À primeira vista, parece que aquele que não consegue impor limites é quem tem o problema. Mas quem não respeita os limites dos outros também tem problemas. A mulher do exemplo acima pode ter dificuldade em estabelecer limites, mas somado a isso, seu marido também não a respeitou. Neste capítulo, classificaremos os principais tipos de problemas com limites, apresentando bases nas quais você poderá apoiar seus pensamentos. Você verá que os conflitos com limites não se restringem apenas aos que não sabem dizer não. Aquiescentes, dizer sim para o que não presta. Posso contar uma coisa constrangedora? Perguntou-me Robert, meu novo cliente. Queria compreender por que sentia tanta dificuldade em recusar as constantes exigências da esposa. Ele ia acabar falindo só para não ficar atrás dos vizinhos. Eu era o único homem da família, o caçula de 4. Havia um estranho padrão duplo de comportamento na minha casa em relação à agressão física. Robert limpou a garganta antes de continuar. Minhas irmãs eram 3 de 7 anos mais velhas que eu. Até chegar à 6ª série, eram bem maiores e mais fortes que eu. Elas aproveitavam-se disso e me batiam até me machucar. Quer dizer, elas me machucavam para valer. O mais estranho disso tudo era a atitude de meus pais. Eles diziam: Robert é homem, e homens não batem em mulheres. É covardia. Covardia? Eu estava sendo atacado por 3 ao mesmo tempo e era covardia revidar? Robert parou. A vergonha impediu que continuasse, mas ele já havia contado o suficiente. Ele já tinha desenterrado parte de seus conflitos com a esposa. Quando os pais ensinam aos filhos que estabelecer limites ou dizer não é ruim, estão ensinando que os outros podem tratá-los como quiserem. Estão mandando seus filhos indefesos para um mundo cheio de maldade. Maldade de forma de pessoas controladoras, manipuladoras e exploradoras. Maldade na forma de tentações. Para sentir-se seguras num mundo como esse, as crianças precisam ter o poder para dizer coisas como: não, discordo, não vou, prefiro não,
Pare com isso. Isso machuca. Isso é errado. Isso não é bom. Não gosto quando você me toca dessa maneira. Inibir a capacidade da criança de dizer não é criar bloqueios para a vida inteira. Adultos com bloqueios semelhantes ao de Robert apresentam a primeira falha nos limites. Eles dizem sim às coisas ruins. Esse tipo de conflito em limites é chamado aquiescência. As pessoas aquiescentes têm limites vagos ou indistintos. Elas se moldam às exigências e necessidades dos outros. Não conseguem ficar sós em consideração aqueles que querem algo delas. Os aquiescentes, por exemplo, fingem gostar dos mesmos restaurantes e filmes que seus amigos só para não discordar. Eles minimizam suas diferenças em relação aos outros para não provocar discórdia. São camaleões. Depois de algum tempo, fica difícil distingui-los do ambiente em que vivem. A incapacidade de dizer não ao que é ruim traz consequências profundas. Ela não apenas nos impede de rejeitar o mal em nossa vida, mas geralmente nos impede de reconhecê-lo. Muitos aquiescentes custam a perceber que têm um relacionamento perigoso e abusivo. Seu radar espiritual e emocional está quebrado. Eles não têm capacidade alguma de guardar seu coração. Provérbios 4:23. Este tipo de problema de limites paralisa nas pessoas os músculos do não. Sempre que elas precisam proteger-se com o não, a palavra fica presa na garganta. Isso acontece por diferentes motivos. Medo de magoar os sentimentos alheios, medo de abandono e da separação, desejo de ser totalmente dependente do outro, medo da raiva da outra pessoa, medo de ser punido, medo de sentir-se envergonhado, medo de ser considerado mau ou egoísta, medo de parecer pouco espiritual, medo da consciência crítica excessivamente escrupulosa. Esse último medo é experimentado como uma espécie de culpa. As pessoas que têm uma consciência crítica e excessivamente escrupulosa condenam-se por coisas que nem Deus condenaria. Segundo as palavras de Paulo, a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. 1 Coríntios 8:7. Com medo de se opor à voz crítica interior, elas comprimem os limites normais. Quando nos entregamos ao sentimento de culpa, curvamo-nos sob uma consciência cruel. O medo de desobedecer-lhe revela sobre a forma de incapacidade de enfrentar os outros, dizendo sim ao que não nos serve, porque isso traria ainda mais culpa. A complacência bíblica precisa ser diferenciada desse tipo de aquiescência. O texto de Mateus 9:13 diz que Deus quer misericórdia e não sacrifícios. Em outras palavras, Deus quer que sejamos complacentes de dentro para fora, misericordioso, e não complacentes por fora e magoados por dentro, sacrifício. Os aquiescentes assumem muitas responsabilidades e criam poucos limites, mas o fazem por opção, porque têm medo. Pois é, gente, eu quero comentar um pouquinho sobre o medo. Medo todo mundo tem. Eu tenho medo. Eu também tenho medo, já tive muito mais. E hoje eu tenho medo ainda, mas eu vivo enfrentando esse medo que eu tenho. Diante da maldade, perante a maldade. Existe maldade para todo lado. Nem todo mundo sofre de aquiescência, tem dificuldade em se defender. A aquiescência é uma pessoa que tem dificuldade de se defender da maldade. E a gente tomando consciência, quando eu tomei consciência desse fator, né, que eu sou uma pessoa que tem dificuldade para me defender da maldade, eu comecei a aplicar isso em mim.
Comecei a me defender mais. E comecei a enfrentar os medos que eu tenho. E você precisa fazer isso na sua vida. Enfrentando aos poucos. Às vezes você tem um relacionamento abusivo e a pessoa abusa de você, aproveita da sua bondade, aproveita da sua aquiescência. Como você não consegue impor, você não consegue dizer não, e ela aproveita. São pessoas inconsequentes, pessoas maldosas, pessoas que não têm escrúpulos para aproveitar do outro. E a gente precisa enfrentar essas pessoas. Aos poucos, vai aplicando, sabe? Tomando conhecimento da verdade e aplicando isso na sua vida. É o que eu venho fazendo em minha vida. Muitas pessoas aproveitaram de mim, muitas. É lógico que eu já aproveitei inconscientemente, aproveitei de muitas pessoas, mas hoje, quando eu tomei consciência, eu evito de aproveitar das pessoas. Mas tem pessoas que não estão nem aí no mede para aproveitar. E se você dá espaço, dá abertura para elas aproveitar de você, elas vão aproveitar sem dúvida. Então, aos poucos, você precisa estar aplicando isso na sua vida. Aos poucos, você precisa estar enfrentando os seus medos. Como eu disse, todo mundo tem medo. Tá? Então, é isso. Por favor, se você gostou, se foi relevante para você esse vídeo, deixa o seu joia, ative os sininhos de notificações, se inscreva, por favor, porque eu preciso disso. Tá? Eu preciso. Dá trabalho para mim fazer aqui esses vídeos. E eu preciso que você se inscreva no meu canal. Muito bem. Se foi relevante para você, se servir para você, eu fico contente. Muito obrigado, tenha um bom dia e até o próximo vídeo. Tá? Eu vou voltar a ler esse livro. Como eu disse no começo, não deixe de acessar lá. Lá eu vou estar lendo o livro por completo. Valeu? Tchau.